Olá, galera! Aqui quem fala é a professora Thaís de Ciências. Eu estou aqui hoje para fazer a correção da atividade diagnóstica, que foi passada na semana dia 8 a 12 de fevereiro para vocês. Eu espero que vocês gostem do conteúdo preparado, que vocês aprendam coisas novas e, se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo. Até mais! Nossa primeira atividade tem o seguinte enunciado: a matéria tem 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. A água pode ser encontrada nesses 3 estados na natureza, respectivamente no gelo das geleiras, na água das cachoeiras e no ar que a gente respira. Sobre os 3 estados da matéria é correto afirmar. Essa atividade tinha 2 alternativas corretas. Então, se vocês colocaram a primeira ou a segunda resposta, foi considerado correto. Por quê? Se nós olharmos aqui, os estados físicos da matéria, o estado sólido ele tem forma invariável e volume constante. O estado líquido, forma variável, volume constante. E o gasoso, os dois são variáveis. Então, tanto a alternativa A quanto a alternativa B trazem afirmações corretas. O estado líquido não tem forma definida, verdade. Se você coloca num copo, num jarro, numa garrafa, num balde, a água fica na forma do recipiente em que você coloca. Porém, o volume que você está trabalhando, ele é constante, certo? Nós temos 1 litro de água, 1 litro de água vai ser 1 litro de água na garrafa, no copo, no balde ou no vaso, né? Então, a primeira está correta. A segunda também está correta, porque o estado sólido tem a forma e o volume constantes, né? Falar que é invariável ou que é constante significa a mesma coisa. Falar que é variável ou inconstante também são sinônimos. Já o estado gasoso tem a forma variável e o volume variável. Então, a terceira está incorreta e a quarta, ela também está incorreta, porque o líquido tem forma variável e não constante. Tudo bem? Na atividade 2, nós temos massa e volume são 2 características gerais da matéria. Massa é quantidade de matéria e volume é o lugar que a matéria ocupa no espaço. O que tem maior volume? 1 quilo de ferro ou 1 quilo de algodão? E qual tem maior massa? Bom, eu coloquei aqui para vocês ao lado, 1 quilo é igual a 1 quilo de qualquer coisa. Se eu tenho 1 quilo de chocolate e 1 quilo de ouro, ambos têm a mesma massa, né? Ambos têm a mesma quantidade em quilogramas, 1 quilo cada um, ou em gramas, 1000 gramas cada um. Então, se eu tenho 1 quilo de algodão e 1 quilo de ferro, eles têm massas iguais, porém, terão volumes diferentes, porque se você pegar um montão de 1 quilo de algodão, vai ser um montão de algodão, enquanto você pegar 1 quilo de ferro, vai ser um pouquinho só de ferro. O espaço que 1 quilo de algodão ocupa
é muito maior do que 1 quilo de ferro ocupa no espaço. Então, vamos ver as nossas alternativas. Os dois têm mesmo volume e mesma massa. Incorreto. 1 quilo de ferro tem maior volume. Não. Quem tem maior volume é 1 quilo de algodão, certo? 1 quilo de algodão tem maior volume, certo? Um volumão. E os dois têm mesma massa. Correta. Essa é a alternativa correta. Só para conferir, vamos ver a última. 1 quilo de algodão tem maior volume e massa que 1 quilo de ferro. Errado, né? Já concluímos que 1 quilo de qualquer substância, de qualquer coisa, é igual entre si, em termos de massa. A terceira atividade traz o seguinte enunciado: transformações físicas dos materiais são aquelas que não alteram a composição química. São exemplos de transformações físicas o gelo que derrete, a água que ferve, a roupa que seca. Transformações químicas alteram a composição química dos materiais. Qual alternativa não apresenta exemplo de evidência de transformação química dos materiais? A resposta está no próprio enunciado. Vamos avaliar as nossas opções. Mudança de cheiro e liberação de luz. Mudança de cheiro e liberação de luz são alterações químicas. Liberação de calor e derretimento. Liberação de calor para o ambiente pode ser uma evidência de transformação química. No entanto, o derretimento, como nós vimos logo acima, é uma transformação física. O gelo que derrete é um exemplo de derretimento. Então, esta alternativa não traz um exemplo de transformação química e um exemplo de transformação física. Então, esta é a alternativa correta. As demais, liberação de gases e mudança de sabor, mudança de cor e mudança de textura, são exemplos de transformações químicas, evidências de transformações químicas. Então, como vocês podem observar, essa questão tinha a própria resposta no enunciado. A nossa quarta atividade trazia o seguinte enunciado: ao realizar essas 3 misturas em um laboratório, qual tipo de mistura foi obtida em cada uma das experiências? Bom, você precisava se lembrar de que existem 2 tipos de misturas: as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. As misturas homogêneas, elas apresentam uma única fase. Você não consegue identificar os componentes separadamente. Então, tem um único aspecto, né? Então, uma mistura homogênea. Já a mistura heterogênea, os componentes se separam e formam fases distintas. Então, você consegue separar esses componentes, essas fases dessa mistura. Isso é uma mistura heterogênea. A mistura de água e areia, como vocês podem observar, ela é uma mistura que se separa. A areia vai para o fundo e a água fica separada sobre a areia. Então, nós temos uma mistura heterogênea. Já água e álcool
se misturam completamente, você não separa o que é água e o que é álcool. É só ver o álcool 70 que nós temos utilizado tanto para higienizar as mãos. E nós não separamos a água e o álcool que compõe essa mistura. Então, é uma mistura homogênea. E água e sal, ao serem misturados, ficam com um único aspecto, como apresentado no último frasco. Então, nós temos também uma mistura homogênea. A correta seria a segunda alternativa. E para finalizar, eu trago uma curiosidade para vocês. Os 5 estados da matéria. Você sabia que existem 5 estados da matéria? Mas, Thaís, eu aprendi na escola que são 3 estados da matéria: estado sólido, líquido e gasoso. Correto. Esses são que nós estudamos na escola, mas os cientistas já descobriram outros 2 estados da matéria. Um deles é o estado de plasma e o outro, o 5º estado, é o estado de condensado Bose-Einstein. O estado de plasma não ocorre no nosso planeta, ele só é encontrado nas estrelas. As estrelas são quentíssimas, têm temperaturas altíssimas, da ordem de 10.000 graus Celsius. Então, nesse estado, as partículas atingem um estado de agitação e que é possível encontrar esse estado de plasma. E o estado do condensado Bose-Einstein não existe na natureza, no nosso planeta também. Ele foi previsto pelo Albert Einstein e pelo matemático Nate Bose. No entanto, ele só foi observado em laboratório, porque ele só ocorre quando a temperatura da substância está próxima ao zero absoluto, que é uma temperatura de menos 273 graus Celsius. É uma temperatura muito negativa que nós não encontramos naturalmente no nosso planeta. Então, em laboratório foi possível reproduzir essa temperatura e observar esse 5º estado da matéria. No entanto, na natureza, nós não o observamos. Gostaram? Espero que tenham gostado dessas curiosidades, dessas novidades científicas, né? A ciência é assim, sempre trazendo novos conhecimentos para a humanidade. Um abraço a todos e até a próxima.